Bom dia, estaremos agora apresentando o nosso trabalho referente à independência dos Estados Unidos e da América Latina. Os integrantes desse trabalho são Abner Samuel, Alexandre Oliveira, Diogo Antunes, Patrick Machado, Thiago Henrique e Leandro Filho. Esse vídeo se trata de um podcast com diversas perguntas e respostas a respeito da independência dos Estados Unidos e da América Latina. Então, agora passando às partes das perguntas, teremos a primeira pergunta. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Ela é dirigida ao Thiago. Então, Thiago, o que significa dizer que um país é independente? A palavra independência é a queridinha de todo mundo. Todo mundo quer ser independente. Mas o que é um país independente? Ele pode ser definido como aquele que toma suas próprias decisões no seu território, de acordo com suas linhas geográficas. Ao seu modo, cada um quer ser independente, pois a liberdade, a autonomia, traz um bem-estar, um sentido de estar por cima da situação, que cada um pode fazer suas coisas sozinhos, sem que ninguém interfira. Ser dependente é ser uma nação governada de acordo com o que foi definido pelo governo a partir de suas tradições ou convicções, sem que o governo de qualquer outro país possa interferir, querendo mandar pra gente. Isso é um pouco da definição de ser um país independente. Agora a nossa segunda pergunta para o Abner. O que é necessário para que um país seja independente? Para um país se tornar independente, é necessário que nenhuma outra nação intervenha em seus assuntos, não esquecendo que é preciso ter um território, um Estado, um povo livre e a soberania nacional para assim ser capaz de tomar suas próprias decisões. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Qual é o impacto das ideias iluministas na independência dos Estados Unidos? Essa pergunta é dirigida ao Patrick. Então, para responder, essa pergunta, temos que ter em mente que o Iluminismo, que foi um movimento que se concentrou principalmente na liberdade de expressão, igualdade, liberdade de imprensa e tolerância religiosa, ele foi a raiz de muitas, das ideias da Revolução Americana, que foi um período, em que os Estados Unidos eles tentaram obter sua independência da Inglaterra, Essas ideias do Iluminismo foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma só nação. E como podemos perceber, o iluminismo ele não ficou só restrito à França, ele se expandiu não só pela Europa, mas chegou à América, se tornando uma das principais influências da independência dos Estados Unidos e de outros movimentos libertários do continente americano, como a Inconfidência Mineira, Então, voltando um pouquinho, inicialmente é necessário atentar para o fato de que as 13 colônias tiveram um processo de colonização diferente do encontrado em outras colônias da América, A parte norte era composta por colônias de povoamento, enquanto a do sul por colônias de exploração. E além disso, a Inglaterra adotou um modelo de colonização, nas colônias do norte, que ficou conhecido como negligência salutar, caracterizada pelo pouco intervencionismo da metrópole nas questões coloniais. Mas, no entanto, essa mudança teve uma mudança nessa postura que vai começar a desencadear um processo emancipatório. Aí, com o envolvimento da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, aumentou o intervencionismo inglês na América, a partir da criação de leis que visavam taxar as atividades coloniais, como a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. No entanto, esse outro fator que teria influenciado esse intervencionismo da Inglaterra na América foi a tentativa de financiamento da Revolução Industrial Inglesa, a partir de uma exploração mais incisiva, não sei se essa palavra seria boa, mais incisiva de suas colônias, uma exploração mais incisiva. E, portanto, a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Industrial Inglesa marcaram o fim da negligência salutar nas 13 colônias. Diante disso,
as, da, disso e das inúmeras taxações da Inglaterra aos colonos das 13 colônias, foram iniciados uma série de atritos, né, que desencadearam uma guerra de independência, né? E durante essa guerra de independência das 13 colônias, o apoio da França como uma forma de retaliação aos ingleses, né, da Guerra dos 7 Anos, aos colonos americanos foi fundamental para consolidar o processo de emancipação em relação à Inglaterra, né? Por fim, as 13 colônias consolidaram o processo de independência, né, ao contestar as autoridades, né, da metrópole inglesa, né, influenciadas por ideias iluministas também presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e na Constituição Americana. No entanto, essa independência ela foi bastante conservadora, né, por manter a estrutura social colonial, com a manutenção da escravidão e das disparidades entre colônias do norte e do sul. Agora a pergunta de número 4, feita ao Diogo. E a pergunta é a seguinte: qual é a maior diferença da independência do Brasil em relação à independência dos demais países hispânicos, no que diz respeito aos ex-colonizadores? Quando a gente se trata da maior diferença da independência do Brasil em relação à independência dos demais países hispânicos, a gente tem que se situar que quando a França tomou o trono do rei da Espanha em 1808, nesse contexto das chamadas Guerras Napoleônicas, foi o momento onde a independência dessa América ganhou mais força, né? Teve maior força e tudo mais, né? E a gente pode ver que a tentativa dessa restauração da autoridade colonial espanhola, que seria o estopim de todo esse movimento revolucionário dos crioulos americanos, né? Então a gente pode ver que nesse momento os crioulos americanos que mais estavam movendo todas essas mudanças que estavam acontecendo, buscando essa revolução na América Espanhola, o que foi totalmente diferente no Brasil, já que esse processo a independência foi devido ao filho do rei português, Dom Pedro I. Então ele que realmente tomou essa iniciativa, então não teve nenhuma desavença entre o povo e o clero e a nobreza, né? Muito diferente da América Espanhola, que teve isso. E devido a isso, a gente vai ressaltar também que o Brasil, por causa que estava todo esse consenso, ainda se permaneceu como um todo, né? Continuou como Brasil e continua assim até hoje. Diferente da América Espanhola, que se fragmentou, né? E virou diversos países devido a essas desavenças de opiniões. Então, acredito que essas seriam as maiores diferenças que a gente poderia citar. Vamos agora à nossa última pergunta do debate. E ela é: podemos dizer que o Brasil é um país realmente independente? Essa pergunta está sendo dirigida ao Leandro. Depois de anos sendo explorado, o Brasil finalmente tornou-se livre de Portugal. Sem dúvida alguma, depois do dia 7 de setembro de 1822, o nosso país se tornou soberano. Porém, não totalmente independente. Afinal, em um mundo globalizado, praticamente todas as nações dependem uma da outra. No caso do Brasil, uma das coisas que mais gira a economia do nosso país é a questão da exportação e importação. Existem N motivos para dizer que ele não é integralmente livre e afirmar que nele o cidadão é dependente de uma nova camada dominante. Uma máquina pública enferrujada, sem manutenção e que só funciona quando seus operadores precisam de algo para suprir suas necessidades. O Brasil é dependente de muitos produtos chineses, que na grande maioria são molhados pelo suor da mão de obra escrava, tornando o comércio mais competitivo, mas que acaba falindo indústrias nacionais. O Brasil é dependente de uma grande massa de investidores estrangeiros que apostam em uma economia supostamente solidificada por altíssimas cargas tributárias que tentam equilibrar as finanças de uns em detrimento de outros. Como ocorre no Brasil, como a gente já viu várias vezes, quando a gente lê essa frase que o Brasil depende de uma grande massa de investidores estrangeiros, a gente pode ver muitas empresas que não são brasileiras e que existem no Brasil. Por exemplo, a empresa Bretas não é do Brasil,
é uma multinacional que foi criada em outro país ou em outra nação e que veio trazendo para cá, entendeu? E os investidores investiram nisso para que desse retorno para eles. Por exemplo, a BRF também não é uma empresa brasileira. As marcas de carro, a grande maioria, se eu não me engano, todas as marcas de carro são empresas que não são da nossa nação, não são criadas pela indústria brasileira, que é a Volkswagen, Fiat, Honda, a própria BMW e tem várias outras coisas que tornam o Brasil não um país independente, porque assim como ele, a grande maioria de todas as nações pertencem, são dependentes umas das outras. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não é uma nação independente, porque ele precisa da mão de obra das outras nações, ele precisa de recursos naturais. Então, não é uma nação independente. Então, por isso que a gente julga que o Brasil é uma nação dependente, porque a economia não gera só dentro do país, ela gera ao entorno do mundo.